Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização da nossa planilha de formação de preço para padarias, doceiras e confeiteiras. Essa versão contempla a 5.2 e quero deixar bem claro que o propósito do vídeo não é mostrar o funcionamento da planilha, até porque isso nós já vimos nas versões anteriores, tá bom? Mas apenas mostrar as melhorias e alguns entendimentos com relação ao que foi modificado, né, melhorado na versão 5.2, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas com relação ao funcionamento de outras ferramentas dentro da planilha em si, então vocês precisarão assistir, que é de fato muito importante que assistam, né, as versões anteriores, para entender o que foi mudado em cada versão, tá bom? E entender como fazer para trabalhar com ela, tá bom? Então, funcionamento em si de toda a planilha, é preciso voltar atrás, assistir os vídeos anteriores, tá certo? Para poder entender bem como trabalhar com a planilha. Reforçando, é uma planilha que não é muito, vamos dizer assim, a primeiro momento, né, fácil de se fazer, vamos dizer assim, mas também não é uma planilha difícil e nem complexa, porque nós, ao assistirmos os vídeos, as aulas, então nós vamos aprender de fato como se trabalhar com essa planilha, essa ferramenta fantástica aí, que você pode usar para a sua empresa, tá ok? Pessoal, é o seguinte, melhoramos aqui algumas colocações, vamos dizer que realocamos um pouco aqui os menus, tá bom? Da planilha. Nós melhoramos aqui alguns pontos, tá certo? Vocês vão perceber isso ao assistir os vídeos da versão 5.1, por exemplo, 5.0, vocês vão ver que muda algumas pequenas coisas, mas que nada altera em si o funcionamento da planilha, tá bom? Então, da parte de cadastro em si, nós não mudamos nada, só melhoramos um pouco o layout, enfim, posição, né, de alguns itens, mas vocês estão vendo que continua aqui a mesma coisa, tá bom? Não teve mudanças aqui com relação ao seu funcionamento, vocês vão entender nas versões anteriores. Mas vamos lá. Uma coisa que gostaríamos de explicar nesse vídeo é um pouco do entendimento da parte da montagem do produto. Nós tínhamos percebido que muitos clientes têm ficado um pouco com dúvida nessa área, né, nessa parte aqui da montagem, tá certo? E só reforçando, colocamos aqui algumas observações e fizemos uma melhoria muito significativa, que vamos mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, para começar, essa primeira partezinha aqui, isso nós já explicamos na versão, inclusive foi uma coisa que contemplou a versão 5.1 da nossa planilha, mas eu quero deixar bem claro numa coisa aqui. Por exemplo, quando nós estamos montando aqui a receita do nosso produto, tá bom? Eu até deixei aqui, ó, uma observação. Insira no campo quantidade, tá bom? Aqui quantidade, ó, a porção total produzida com essa receita e depois na medida M, na medida correspondente. Então, esse M tanto é aqui quanto é aqui ou aqui, tá bom? Por isso que eu deixei M para vocês colocarem as medidas correspondentes. Mas o que isso quer dizer? Se eu estou produzindo, por exemplo, um bolo de rolo de chocolate e a minha receita é para 4 quilos, então eu devo colocar aqui nessa parte 4 quilos. Isso aqui eu escolho. Quando eu clico aqui, tá bom? Eu vou escolher aqui o que é que eu vou querer colocar. Então, geralmente é quilo. Então, se minha receita pega 10 quilos, então eu vou colocar aqui, ó, 10 quilos, tá bom? Mas se minha receita é 4, então eu vou colocar 4. Se só for de 1 quilo, então eu coloco 1 quilo. Então, aqui vai a quantidade da receita do produto que você está montando, tá certo? E sempre que você montar aqui um ingrediente, ó, você montou um ingrediente, então você vai repetir na linha de baixo o mesmo produto, né? A mesma quantidade com outro ingrediente, até formar a receita. Por exemplo, aqui, ó, bolo de rolo de chocolate, eu formei a receita. Coloquei todos os ingredientes, tá ok? E já me deu aqui o preço, o custo. Não quero explicar isso aqui agora,
tá bom? Porque isso já faz parte de vídeos anteriores, tá bom? Mas eu quero só enfatizar que o que você coloca aqui é o total da sua receita, tudo bem? E que deve sempre repetir na linha de baixo o nome, tá bom, do produto até fechar a receita, tá certo? Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Quando a gente coloca os ingredientes na receita, nós vamos montar o produto. Essa montagem do produto é quando vai definir o preço do mesmo, tá certo? Então, vamos lá, só para a gente entender. Sempre que eu for montar o meu produto aqui, eu vou colocar aqui, ó, vou até colocar a observação, vou ler aqui para vocês. A quantidade inserida abaixo tem que ser sempre 1. Se referindo a uma receita, 1 quilo, 1 cento e por aí vai, como você determinar. Não pode ser mais do que isso. Então, aqui você não pode definir 2 ou 3. Aqui tem que ser sempre 1. É a montagem do seu produto. Se, por exemplo, eu trabalho com um produto onde eu ofereço versões de 10 quilos, de 5 quilos ou de 3 quilos, então eu tenho que montar 3 produtos, tá bom? Com versões diferentes, tá certo? Porque cada produto, cada receita vai ter um preço. Então, por exemplo, aqui, ó, esse bolo de chocolate, bolo de rolo, ele tem 4 quilos, como a gente viu ali atrás, né? Mas o que eu estou montando aqui é uma unidade ou uma receita. É importante deixar isso bem claro. Isso aqui é uma receita, tá bom? Já aqui, por exemplo, ó, bolo de cenoura, aqui é 1 quilo. Tá bom? Ah, mas se eu quiser colocar uma unidade, posso colocar também, que é uma receita. Tá bom? A gente só não coloca quilo aqui para não dizer que é 1 quilo. Mas aqui, por exemplo, é 1 quilo e aqui é uma unidade de receita. Tudo bem? E por aí vai. Cada produto que você for colocando lá na receita, você vai ter que cadastrá-lo aqui. Não vamos explicar o funcionamento disso aqui, tá bom, gente? Já está sendo explicado nas versões anteriores. Apenas estou esclarecendo alguns pontos, tá bom? Antes da gente partir para o que realmente mudou na versão 5.3, tá certo? Então, outra coisa aqui, ó, esse cálculo do gás, tá bom? Se você não usar o gás, então você deve deixar isso aqui zerado, tá bom? O tempo do gás aqui de cozinha zerado, a temperatura zerado, tá bom? Deixe zerado, porque muitas vezes você vai usar um forno elétrico. Aí como medir o forno elétrico? Bem, o forno elétrico ele vai entrar na conta de energia. Se ele entra na conta de energia como uma despesa, então você precisa inserir no campo de despesa, tá bom? Como já foi informado anteriormente. Precisa colocar lá. Então, você precisa inserir os gastos com o forno elétrico, com a eletricidade no campo de despesa. E esse campo do gás deixa zerado. Tá ok? E outra coisa importante aqui é esse ponto aqui, ó. Com relação ao custo da hora trabalhada, aí eu até coloquei aqui, ó. O custo da hora trabalhada é aplicado a toda e qualquer receita. Isso você não escolhe por receita. O que lhe é permitido é apenas alterar a quantidade de horas, ou seja, o custo da hora trabalhada, tá certo? Você não define esse custo por receita. Esse custo é o custo geral do seu negócio, da sua empresa, de todos os produtos que você tem, tá bom? O que você pode determinar é a quantidade de horas trabalhadas em cada receita. Aí isso você pode alterar aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Isso vocês podem alterar aqui. Então, essa quantidade de horas trabalhadas, aí sim, você pode alterar. Mas não o custo de cada receita. Tá certo? Tá, deixar bem claro isso aí para vocês entenderem. Pronto. Uma melhoria da versão 5.3 que nós fizemos, que foi muito importante, é o total de horas trabalhadas no mês. Esse cálculo anteriormente era um cálculo embutido automaticamente, tá bom? Era um cálculo embutido. Você agora, o seu negócio agora pode escolher, tá bom? A quantidade de horas trabalhadas no mês para poder fazer o cálculo do seu custo, tá bom?
que é o custo da hora. Então, esse valor aqui vai estar sendo explicado. Você coloca a setinha aqui, ó, vai estar explicando aqui tudinho para vocês como é que funciona esse cálculo da hora, tá bom? Não vamos falar aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Mas lembrando, até a versão 5.1, esse cálculo ele era um cálculo automático, embutido na planilha. A partir dessa versão, você já pode incluir aqui o valor da hora correspondente e trabalhada no mês, tá ok? Então é isso, gente. Esse é o primeiro ponto da nossa versão 5.2. Outro ponto que nós mudamos foi o seguinte. Antes, nós tínhamos só isso aqui para nos basear como lista de preço, mas estava ficando um pouco confuso para as pessoas entenderem os preços de seus produtos. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos aqui um menu, tá bom? Com a lista de preço. E quando você clica aqui, ó, aqui você não faz nada, gente. Tá bom? Aqui você não faz nada. É automático, tá bom? Então, o que acontece? Vai sair aqui, ó, o produto, quantidade, medida e o preço de venda. Então, você vai ter a sua lista de preço, tá bom? Quantos produtos você cadastrar e montar, tá bom, ali, então ele vai aparecer aqui como sua lista de preço. Então, você já tem uma lista pronta, você pode vir aqui, ó, e você pode imprimir essa lista que você tem, tá ok? Gerar um PDF, enfim, aí fica a seu critério. Um outro ponto importante foi os relatórios. Nós tínhamos alguns relatórios espalhados em outros menus. Estava meio confuso isso, né? Então, nós melhoramos e deixamos todos os relatórios em um menu só. Então, quando você clica aqui em relatório, você vai ter 4 tipos, que é o orçamento, encomendas, vendas e receitas. Esse orçamento e esse receitas, nós já tínhamos. Apenas nós melhoramos esse receitas, tá bom? Deixamos ele mais prático para poder você trabalhar, tá certo? À medida que você for acrescentando novos produtos, tá bom? Então, você vai atualizando aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ele vai se atualizando, tá bom? Então, é só você acrescentando e vai atualizando, não tem problema nenhum. Aí, sempre que você fizer isso, vai aparecer aqui a receita. Então, por exemplo, se eu clicar em bolo de rolo de chocolate, ó, ele já muda aqui, tá vendo? A receita do bolo de rolo e aparece aqui o modo de preparo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em pão francês, ele vai mudar também a receita. Então, aqui é um relatório de receitas. Tá bom? Para você já pegar a receita pronta de acordo com o tipo de produto, tá ok? Então, o que foi que entrou novo? Esse botão aqui, ó, encomendas e vendas, essas duas abas aqui, ó, são 2 relatórios novos que entraram. O que são esses relatórios? Da parte de encomendas, nós não vamos explicar aqui, tá bom? Porque já é explicado isso em vídeos anteriores, mas na parte de encomendas, você vai colocar aqui aquilo que você recebeu de encomenda ou que você já vendeu, tá bom? Mas tudo que você pegar, você precisa registrar isso, tá bom? Então, antes não se tinha um relatório que trazia isso. E hoje, na versão 5.2, nós já temos. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em encomendas, eu vou colocar aqui a data que eu quero saber, tá bom? Os intervalos de data podem ser hoje, de uma semana, 15 dias, você define a data que você quer. Quando eu colocar a data, ele vai me atualizar com as encomendas que eu tenho para fazer. Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar até 31 de dezembro de 2020, se eu der Enter, você vai ver que não vai acontecer nada. Mas se eu colocar aqui, ó, atualizar, olha o que vai acontecer. Ele muda. Ele vai me dar todas as encomendas que eu tenho, por exemplo, vai dar o prazo para entrega, né, 14 dias, 15 dias, enfim, e vai dar aqui a data para entrega normal que você tem, tá bom? A data para entrega. Então, é muito importante isso aqui, você tem, para você poder se programar direitinho com a sua encomenda, tá certo? Então, você vai ter um relatório, você pode imprimir esse relatório, tá bom? Que você tem, são pedidos em aberto que você tem ainda para entregar, tá bom? O que você precisa fazer. Então, são pedidos que precisam serem feitos, tá ok? O bolo de rolo de chocolate, o bolo de cenoura, enfim. E a parte de vendas é o que você vendeu,
tá bom? Então, sempre que você mudar uma data, tanto aqui quanto aqui, precisa sempre apertar o botão de atualizar. Se não apertar esse botão de atualizar, tá bom? A planilha não vai mudar, tá bom? Então, ele vai trazer um total aqui, por exemplo, de vendas, tá certo? Então, vai ter aqui a data de entrega, nome do cliente, produto, a quantidade medida, preço, o status entregue, tá ok? Então, esse relatório é o que foi vendido. Como é que define isso? Aqui, quando você coloca aqui venda ou encomenda, então ele vai colocar aqui no relatório, tá bom? E vai dividir aqui, ó, tudo que foi entregue, que já foi vendido, e aquilo que ainda falta ser entregue, tá bom? Que está como encomenda ainda, tá certo? E aqui mostra os totais, tá ok? Que você pode verificar o quanto você tem aí de encomenda, tá bom? Para ser feita, e aqui o quanto você já vendeu em um determinado período, tá bom? Mudou a data aqui, atualiza, tá certo? Gente, praticamente é isso, tá bom? Que nós melhoramos a interface um pouco aí dos menus, tá certo? É a versão 5.2 da planilha. Se vocês quiserem ver o funcionamento dela como um todo, de outras partes da planilha, precisam assistir às versões anteriores e procurar entender direitinho como se fazer, tá bom? Apenas umas mudanças no menus aqui, mas que não interfere de maneira alguma no funcionamento da planilha, tá ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.